Fala, vascaínos e vascaínas, tudo bem com vocês? Vascaíno não tem sossego mesmo, hein? Que sofrimento! Vamos ver o que disse Emílio Faro após a vitória do Vasco por 2-1 sobre o Guarani. Então, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade do Vascão. Só fazer uma foto sua bacana. Vamos lá então? Emílio, Nelson Rodrigues já dizia que toda vitória é santa. Mas qual o tamanho dessa vitória neste momento do campeonato, pegando a sua frase da coletiva passada, que o Vasco não iria definir sua vida nos 3 próximos jogos, e sim em 12 jogos, agora faltam 11. Parabéns aí pela vitória. Obrigado. Toda vitória é santa, amém. Eu escutei uma fala há um tempo atrás, eu até reproduzi isso na corrente, no fechamento, que o Vasco é para os fortes. Eu escutei essa fala. Uma equipe que vem de 2 resultados, uma equipe que é testada e às vezes é contestada, é uma equipe muito forte. É uma equipe que está preparada para o tamanho do Vasco na série que está. É uma equipe que vai ter embates e no momento de dificuldade vai dar resposta. É esse o recado que eu tenho para dar à torcida do Vasco. É uma equipe de homens, é uma equipe comprometida com o acesso do Vasco. Eu não estava aqui no ano passado e muitas coisas que às vezes são colocadas se remetem a situações do passado. É uma equipe nova, é um trabalho que se iniciou em dezembro e uma equipe que iniciou com Zé Ricardo, teve a passagem do Maurício e hoje com eu à frente. É uma equipe que eu posso afirmar que não vai ser fácil, mas que vai valer a pena. E que a gente vai conseguir esse processo de colocar o Vasco onde ele merece, que é a Série A. É uma vitória que mostra que a gente, no nosso domínio, é muito forte e a gente vai continuar sendo. E a busca agora é para mostrar que fora de casa a gente vai conseguir mostrar essa mesma força e trazer resultados positivos para trazer um conforto maior e criar um estádio de alívio, que essa é a realidade hoje, que todo mundo está aguardando na sequência da Série B. Esse estado de alívio e dizer que o Vasco está na série que lhe pertence. Emílio, Thiago Toste o nosso Vasco, o Vasco pela Cidade, a Radiola Mix e a Vasco Connection. O Vasco tem tomado muito susto de bola de escanteio. Por que isso acontece? A gente tem o levantamento. O Vasco, até essa rodada, era a 8ª equipe que mais sofreu gol de bola parada. É um ajuste que a gente está fazendo. E, com certeza, o comprometimento, a gente vai estancar essas situações de gol de bola parada que a gente está tomando. Ou seja, e a gente é a 3ª equipe que mais faz gols de bola parada. Ao mesmo tempo que a gente leva, a gente tem a coisa favorecida que a gente também faz.
mas a gente vai parar de tomar esses gols de bola parada. Hoje tinha um fatorzinho, não sei se todo mundo percebeu, mas tinha um vento que estava soprando forte, que a gente usufruiu no primeiro tempo e a gente sofreu um pouquinho no segundo. Ô, Emílio, queria que você falasse um pouquinho da substituição do Marlon, porque a gente que está lá em cima às vezes não tem todas as informações, assim como o torcedor, sobra para o treinador. A gente viu ali umas vaias da torcida tendo reprovado a substituição, mas depois a gente teve a informação que pode ter sido pedido do jogador. Enfim, queria que você falasse um pouquinho se está sentindo, se não está, e do Egnaldo também, que fez uma boa partida, mas parece que no fim sentiu ali. A mesma vontade do torcedor é a nossa vontade, né? A gente quer pessoas que estão dando resposta positiva, que eles sejam mantidas na partida. O Marlon veio de uma lesão, o Marlon ficou um período parado, o Marlon foi relacionado, o Marlon jogou um período curto e hoje ele foi inserido dentro de um tempo maior de jogo. É um processo. Se a gente pega e estica o Marlon até 90 minutos e ele, de repente, tem algum outro tipo de problema, a gente ia criar um problema de não tê-lo na próxima partida. Então, isso é um processo e tem que ter calma, porque a gente está ali amparado por uma série de profissionais que nos dão informação do quanto, do como está o momento, o que a gente precisa, segura, porque senão a gente vai perdê-lo. É tudo respaldado por profissionais que estão ali do nosso lado. Então, ele não saiu porque estava mal no jogo, não saiu porque eu queria tirar uma pessoa que estava jogando bem. Ele saiu porque ele já tinha dado retorno, que ele não aguentava mais a partida. Emílio, boa noite. Aqui, tudo bem? Tudo bom? Igor Dorileu, da Band. Talvez a grande surpresa da escalação hoje tenha sido a presença do Egnaldo. Ele foi muito bem, participou do lance do primeiro gol, que originou o primeiro gol, lance do pênalti, fez o segundo gol. Queria que você falasse um pouco sobre essa escolha por ele, por quê, e também se o Vasco pensa em pedir a liberação dele da seleção sub-20, já que ele tem o quadrangular se iniciando no dia 4, no final de semana. Ele me facilitou, não deixar ele chamar de burro, ele caiu, né? Aí facilitou totalmente. Ele está liberado, ele vai para Brusque, ele está liberado, a direção do Vasco da Gama conseguiu a liberação do atleta e ele irá para Brusque com a gente. É um jogador que vem mostrando só situação favorável. Só a gente tem que ter um pouquinho de paciência, que é um jogador jovem. E o jogador jovem a gente tem que ter tranquilidade. Hoje a gente trouxe o Egnaldo para um cenário que é um cenário totalmente favorável. Ou seja, é a sua casa, é um estádio que ele está acostumado a jogar, sabe que tem um apoio de toda a massa vascaína, e aí se traz uma situação favorecida para ele. Agora, a gente tem que ter tranquilidade. O Egnaldo é um jovem. Ele vai dar muita alegria ao Vasco da Gama, mas tem que ter tranquilidade. Emílio, você, na sua primeira fala, falou sobre a questão de estado de alívio, né, com essa vitória. Depois do jogo contra o Bahia, durante o curto período de tempo que teve entre uma partida e outra, se falou em muita coisa e meio que se instaurou ali uma preocupação por conta da proximidade do Londrina, ficou a um ponto ali. E hoje, por exemplo, a gente está vendo aqui uma sala de imprensa com muitos dirigentes, é uma coisa que é até atípica num pós-jogo, numa coletiva pós-jogo. Não, mas todos me acompanham, todas as coletivas eles Como estão é que presentes. tem sido para você, como é que foram assim esses dias pós o jogo do Bahia, a preparação para esse confronto? E a gente sempre vai insistir na questão do treinador, e você já deixou muito claro aqui que você é um funcionário do Vasco, mas hoje também os membros da SAF estão aqui, torcedor pedindo o treinador enquanto eles estiveram ali num curto período de tempo no gramado. Eu queria que você falasse sobre tudo isso. Como funcionário do Vasco, o treinador sou eu. Já te esclarece um pouco. Hoje, como funcionário do Vasco, o treinador sou eu. Se alguém trouxer outro treinador, sou eu. O comando está comigo. Hoje, quem é o treinador sou eu. E funcionário do Vasco. São duas coisas que acompanham o processo. Eu sou o treinador do Vasco, eu sou funcionário do Vasco e o treinador do Vasco. O que eu posso te dizer em termos de... Cara, existe sempre... O tema hoje da nossa preleção é que a gente fizesse a nossa parte. Existe todo um cenário que se desenha da gente querer que o outro, por exemplo, a maldição do quinto lugar. Eu tinha escutado isso, que nenhum quinto lugar ganhava.
Mas não importa o que vai acontecer, importa o que a gente vai fazer. E a gente sabe que no nosso domínio, quem manda somos nós. E a gente continua mandando. Nós somos uma equipe que vem invicta dentro de casa desde o início do ano. A gente não perdeu no nosso domínio. E essa confiança e o olhar dia a dia do trabalho com os atletas nos traz confiança para evitar a pior situação que se tem dentro do clube, um campeonato interno, parece. É uma competição, é um falar, é o não queremos, não queremos. O que quer, não sei. O que aconteceu vai ser isso. A gente veio para o nosso domínio, ganhou, e hoje a gente galgou do 4º lugar para o 3º lugar. Então a gente avançou. E a gente, nesse avançar, independente do que tinha acontecido no dia anterior, nos jogos que aconteceram, a gente tinha confiança que a gente ia obter o resultado aqui hoje. Emílio, boa noite. Rafael De Angeli, TV Globo. Vou te perguntar sobre a substituição do Alex e do Nenê ao mesmo tempo. Não sei se você comentou na primeira pergunta, não estava aqui, mas se não, como é que você tomou aquela decisão? Porque geralmente a gente imagina que é uma substituição meio atípica, saírem duas referências assim, do time, por mais cansados que estejam, ao mesmo tempo, né? E você tomou essa decisão naquele momento ali do jogo, onde o Vasco também estava sendo pressionado. Comenta um pouquinho como é que foi para tomar essa decisão e se você acha que funcionou da maneira que você queria o time depois que os dois saíram. O que acontece? Eu dei na entrevista, fiz uma colocação na última entrevista lá em Salvador, que eu tenho jogadores que estão já desde o início do processo, que já têm comportamentos adquiridos. Quando eu utilizo o PEC e utilizo o Figueiredo, eu já tenho nesses jogadores o que eu estou precisando, ou para tamponar um problema, ou para solucionar o problema. E aí eles estavam vindo muito pelos lados, eu coloquei o PEC e o Figueiredo justamente, porque são duas motinhas que eu tenho ali do lado, que eles tanto compõem como eles se apresentam para o ataque. E, no meu modo de ver, solucionou na situação o problema e faltou a gente ser mais eficaz nas transições para a gente trazer um jogo mais tranquilo para a gente contra o Guarani. Boa noite, Emílio. Felipe Perdigão no canal Time Web. Queria que você falasse sobre os 2 próximos jogos, que são fora de casa. O Vasco volta a jogar fora de casa, que não tem um aproveitamento muito bom, e enfrenta 2 times que também não vivem uma boa fase, né? O Brusque demitiu o técnico hoje, está sem técnico, e o Grêmio também vive uma irregularidade muito grande. O grau de dificuldade que a gente vem pautando sempre na Série B é igual para todo mundo. É o jogo contra um time do Z4 em casa, é um jogo contra o time que está no G4 em crise. Todos os jogos têm um grau de dificuldade muito grande. E nós vamos ter um grau de dificuldade muito grande lá no Brusque Nós vamos ter um grau de dificuldade muito, muito grande, mas eu tenho certeza que a gente vai trazer um bom resultado de lá. Olá, Emílio, boa noite, parabéns pela vitória. Joel Silva, repórter do Dia. Voltando um pouco à pergunta da Jéssica, sobre o que pode acontecer a partir de amanhã, né? Os executivos da 777 estão aqui, muito se fala realmente em um treinador. Eu queria ouvir de você, independentemente do que vai acontecer, qual é o teu sentimento nesses jogos que você comandou o Vasco, né? Dessa responsabilidade que foi estar à frente do campo. Obrigado. O sentimento não para. Ou seja, meu sentimento é de estar executando aquilo que eu tenho de concreto. O que é abstrato, a pergunta que você está fazendo, não é a pergunta que pode ser direcionada para mim. Eu tenho que fazer o que é de concreto. E, concretamente, hoje, eu sou o treinador do Vasco. Fala, Emílio, boa noite. Falando um pouquinho ali sobre a questão de posicionamento no ataque, né? Você começou ali com o Alex mais aberto, na esquerda, o Ignaldo ali centralizado e depois inverteu. Você acha que o Ignaldo cresceu ali jogando mais aberto na esquerda? Eu tive essa sensação, que ele cresceu, fez o gol, foi muito bem ali no segundo tempo, quando teve saúde, né? Você acha que ali pode ser um lugar melhor, para o melhor encaixe dele? Ou seja, o Ignaldo é um 9, mas que tem facilidade também de jogar do lado do campo. A gente trouxe o Alex ali porque o lateral direito, na verdade, do Guarani é um zagueiro. Então ele vinha compor como terceiro
E aí não teria tanta necessidade do Alex compor ali. Só que aí, nessa situação do Alex ficar mais por dentro e aproximar mais o Alex, o Nenê, o Egnaldo e o próprio Andrei, junto com o Marlon, e o gol surge assim, dessa aproximação deles, a gente colocou ele do lado. E aí ele deu solução, tanto na composição defensiva, quanto na aproximação do ataque, pela vitalidade que ele tem. Ok? Obrigado, gente. Valeu.